Boa tarde, boa noite e excelente dia. Independente do horário que você chegar, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Chegamos ao dia 3 de dezembro do ano de 2021. Vamos falar de Educação é para Todos. Vamos ouvir a história da Mariana e da sua família, especificamente a história do Lucas, que ele foi convidado a sair da escola onde ele trabalhava e negado para ingressar em outras escolas, outras instituições. Vai ser incrível esse bate-papo e eu convido você a nos acompanhar. Mariana já chegou. Vamos aqui. Boa tarde, Mariana. Você me ouve? Oi, bem sabe, melhorou. Oh, acho que agora vai melhorar, hein? Agora a imagem ela já está bem melhor. Então tá bom. Troquei de volta aqui e acho que vai dar. Então tá certo. Vamos começar novamente. Eu sou a Alessandra Costa, sou a idealizadora do programa Papo Inclusivo. Estou no meu escritório, na minha casa. Ao meu fundo tem uma parede branca, um detalhe ali de um abajur e uma poltrona. Eu tenho cabelo curto, anelado, tenho vitiligo com mais de 75% do meu corpo já tomado de manchas. Estou com uma blusa azul e com uma gargantilha com uma borboleta. Eu quis trazer essa borboleta aqui para deixar que essa sua história voe alto, voe longe, aonde ela conseguir chegar. Agora eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco como você é fisicamente, aonde você está, para que aquelas pessoas que não enxergam com os olhos possam te enxergar, nos enxergar com os olhos do coração. Pode ser? Pode. Boa tarde. Eu sou Mariana Tavares, eu tenho 37 anos. Eu estou em casa, ainda em casa. E aqui tô no clima de Natal, decoração de Natal, né? Tem árvore, tem tudo aqui no clima do Natal. E eu sou branquinha, do cabelo. Meu cabelo é castanho, mas tá com as mechas, né? Loura e tenho cabelo castanho. Tenho um piercing no nariz, achando que ainda tô, né, na flor da idade, desde os meus 15 anos. E pronto, é basicamente isso. Exatamente. Agora fala pra gente dessa família, conta pra gente um pouco da família do Lucas. Quem é a família do Lucas? Bom, somos eu e o pai, o Flávio. A gente é casado, nós somos casados há 8 anos. E somos pais do Lucas, de 7, e da Ana Júlia, de 4. Mora aqui, sempre morou aqui em Belo Horizonte, né? E temos, né, que fazem parte diariamente assim, da nossa família, os nossos irmãos, com os nossos sobrinhos, né? Meus e do Flávio eu tenho 2 irmãos, o Flávio também tem 2 irmãos, e são 6 sobrinhos, eu acho. Acho que sim, já não consegui contar mais. Mas tem a presença, né, dos nossos pais. Na verdade, a minha mãe já é falecida, mas eu sei que ela está presente, né, sempre. E os pais do Flávio. Então, essa é basicamente a nossa grande família. Maravilha. Você disse, Mariana, que o Lucas foi o primeiro filho, né? Ele é o primeiro filho e ele foi planejado. Como que é isso? Como que é planejar um filho, uma gestação? Eu sempre quis muito ser mãe, né? E casei, a gente namorou, tudo, né? Tudo eu com o Flávio, a gente foi muito rápido, assim. A gente se conheceu, namorou, noivou e casou rapidinho, questão de 2 anos. A gente já estava casando.
E a gente casou em junho, e aí em outubro eu já falei, eu quero ser mãe, e ele, eu também quero ser pai. Então, como eu tomava remédio há muito tempo, a gente, vamos começar a pensar, vamos planejar nisso. Aí 15 dias depois, assim, um pouquinho mais, tão rápido, né? Mas a gente queria já, acho que eu tinha passado daquela fase da vida assim de vamos curtir, vamos aproveitar e agora vamos para um outro lado, né? Vamos agora constituir a nossa família. Sempre foi muito família, Flávio também. Então a gente, nada, né, como um casal que quer ter, né, sua casa, sua família, né, tudo do jeitinho que a gente sempre sonhou. Entendi. E aí, planejaram, ficou grávida. Veio o Lucas. Como foi a gestação e o nascimento do Lucas? Bom, o Lucas, eu achava a minha gravidez sempre foi assim, eu achava muito normal ser grávida. Minha vida seguiu normal, só que tava ali, aquela vida dentro de mim, né? A gente tava ali, tava gerando o meu filho. Curti cada momento, mas não, né? Trabalhando ali até o dia de internar. E só que aí quando eu antes de fazer 30 semanas, eu comecei a oscilar muita pressão. E aí, com 32 semanas, eu internei e já não saí mais grávida, né? Quando eu fiz 33 semanas e um dia, a gente teve que, né, interromper a gestação, fazer uma cesariana para que o Lucas viesse, porque realmente estava complicando a minha situação, a situação dele, né? Ele já não estava mais ganhando peso. E nasceu com 33 semanas, mas nasceu bem, só nasceu pequeno. E ele não precisou ficar entubado, ele não precisou ficar... Ele só ficou no CTI para ganho de peso, porque como ele nasceu com 1,625, e ainda caiu para 1,5, né, com dias de nascido, ele teve que ficar mesmo para ganhar peso, porque era muito pequenininho, ele cabia numa caixinha de sapato, ele era muito pequeno. Mas era super, super forte, super carinha de saudável, mas era pequenininho ainda, né? Ele ficou quanto tempo no hospital, Mariana, ao nascer? Ficou 27 dias. Sendo que ele ficou 14 na UTI e o restante ele ficou no quarto só para ganho de peso. Tanto que ele tinha que chegar nos 2 quilos. E ele não chegava no 2, assim, a enfermeira vinha pesar e eu ficava assim, que ele não faça xixi, para ele estar mais pesadinho para a gente conseguir ir embora. Acabou que ele teve alta com 1,980, porque ele estava bem, não tinha necessidade de a gente ficar ali, né? Mas pelo menos esses últimos dias que ele saiu do CTI e foi pro quarto, eu pude ficar junto dele 24 horas. Eu era acompanhante dele, porque nos 14 primeiros dias eu tive alta com 3 dias e ele ficou no hospital e eu saí. E aí, acho que uma das partes mais difíceis, né? Você sair sem seu filho ali no braço, né? Mas faz parte. Faz parte. E aí o Lucas veio para casa e como foi aquele casal recém-casado, aquele casal jovem que tinha planejado filho, com o filho no colo, pequenininho que cabia dentro de uma caixinha. E como que foi os primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros anos do Lucas? Olha, eu acho que até hoje eu me surpreendo assim com a nossa... Como que a gente conseguiu, assim, porque sempre foi muito eu por ele e ele por mim, e o Flávio, né? Então a gente sempre foi muito parceiro. E a gente tinha vez que eu falava assim, antes do hospital eu falava assim, gente, como é que eu vou pegar essa criança deste tamanho e vou dar um banho? Mas assim, não tinha outro jeito, ou era eu ou era ele, tinha que dar o banho, né? Então, assim, as roupinhas, as fraldinhas, a gente tinha que cortar a lateral, pregar com fita crepe para que a fraldinha coubesse. E assim, você vai vendo assim, você vai desenrolando a situação. Ninguém te ensina nada e você vai, acho que é aquele instinto mesmo de pai e mãe, né? Então, assim, e eu vi ele sempre foi muito forte, o Lucas sempre me passou uma força muito grande. Então, eu olhava assim para aquele serzinho de 2 quilos, forte pra caramba, eu não vou ser forte? Né? Tem que ser forte também. Então a gente foi, né? A gente teve muita colaboração da minha sogra, que, né, sempre participou ativamente, sempre ajudou muito a gente. Ela que inclusive ficou com o Lucas, né? Quando ela para voltar a trabalhar, ela ficou com o Lucas. Mas assim, foi um desafio, mas que acho que a gente, hoje olhando para trás, a gente se deu muito bem. Entendi. E aí, com quanto tempo depois você descobriu a gravidez da Ana Júlia?
Olha, eu descobri, eu já estava com quase 3 meses de gravidez da Júlia. Eu ainda amamentava o Lucas tinha 2 anos e meio. Quando a Júlia nasceu, eu tinha 2 bebês, né? Os dois. E ainda foi aquele desafio, assim, porque o Lucas, ele mamava muito e eu tinha que parar de amamentar e eu não conseguia ele não deixou eu parar de amamentar. Aí eu ia na médica, né? O médico falava assim, você parou de amamentar, né? Parei, e o bezerrinho lá mamando, né? E, e aí eu não esperava realmente que, né? Eu tava amamentando, tava com o Lucas pequeno, aquela coisa, era pra ser, né? Foi um susto. O Flávio foi 3 vezes na farmácia comprar um teste de gravidez, porque ele não acreditava. Tô grávida, não tem como, né? E eu tinha muito medo, porque como eu passei muito mal na primeira gestação, né? Meu maior medo era, né, acontecer alguma coisa, não, né, talvez eu tinha muito medo de morrer na minha gestação, de morrer e deixar meus filhos para trás. É aquela insegurança de acho que toda mãe tem, né? Tipo, meus filhos, né? Mas deu tudo certo. Ao contrário do Lucas, a Júlia, ela não queria nascer. Eu fiquei 43 semanas grávida, eu fiquei 10 semanas a mais que o Lucas. Eu tava louca, já fiz, meu Deus, né? Nasce, aí tivemos que fazer uma outra cesariana, porque nem sinal de que queria nascer. E nasceu super bem, nasceu saudável, tivemos alta de um dia para o outro, a gente teve alta. E aí passamos a ser pai e mãe de 2. Ufa! Nossa! Isso daí é para quem é forte, viu? Porque para quem é fraco não consegue, não. Não. Agora que eu falo, como é que tem gente que tem 4, 5, 6? Meu Deus! Não é? E aí, o Lucas ele já estava com quase 3, a Ana Júlia. E quando foi que você começou a perceber algumas alterações de comportamento que no desenvolvimento do Lucas e da Ana Júlia, porque ainda estava muito bebezinho? Sim. Eu sempre achava muito difícil, principalmente assim, só com o Lucas, eu achava muito difícil ser mãe do Lucas. Ser mãe, eu achava muito difícil. Não que seja fácil, né? Mas tinha algumas coisas que eu falava assim, não é possível. Chegou uma fase da nossa vida que a gente não ia em um restaurante, a gente não saía porque a gente não dava conta. O Lucas, por exemplo, se a gente fosse num aniversário, pra gente era traumático o aniversário. Porque o Lucas, ele queria ir para a mesa de doce, e ele corria, e ele fugia, o Lucas não parava quieto. Ele engatinhando, o Lucas, ele fugia engatinhando rapidão. Ele no bercinho, ele escalava. Aquelas coisas que você vê, sabe? Postagem, Instagram, essas coisas tipo de meme, assim. E era a nossa realidade. O Lucas não parava quieto. Ele dormia, você fazia assim, você saía na ponta do pé e falava assim, agora vai assim, 40 minutos. 5 minutos depois ele tava assim, parece... Sabe quando você coloca o celular só pra dar uma carguinha, o negócio enche a carga lá em cima e tá tudo certo? Era o Lucas, ele acordava como se assim, tô pleno, revigorado e quero seguir minha vida. Então eu achava muito difícil ser mãe do Lucas, por ele ser extremamente agitado. Eu falava assim, eu e Flávia, a gente olhava um pro outro e falava assim, não, o problema é com a gente. A gente não sabe educar, a gente não sabe impor limite, a gente achava super difícil mesmo essa logística, né? Eu pensava, normal, né? Porque nunca fui mãe antes, então realmente deve ser isso, né? Que minha mãe tanto falava, né? Que, nossa, é difícil, né? E ainda veio a Ana Júlia, que a Ana Júlia também, com a graça de Deus, é extremamente saudável, sabe? E ela veio ao mundo pra isso aí, pra curtir a vida dela, sabe? Então eu tenho 2 filhos extremamente levados. Meus filhos são extremamente levados. Mas as características muitas vezes impulsividade, essa agitação do Lucas sempre me chamou muita atenção. Para casa com o Lucas, eu chorava para fazer para casa com o Lucas, porque eu não conseguia. Nada que eu fizesse fazia o Lucas prender a atenção ali. E você disse que ir em festas e em restaurante era um sacrifício. E como que as pessoas ao redor de vocês, tanto as pessoas mais íntimas quanto as outras, elas reagiam a essa situação? Então, a gente sempre é olhado com o olhar torto, né? Como a criança mal educada, aos pais que
que não impõe limites, né? Eu falo assim, até mesmo antes de ser mãe, eu sempre falava assim, nossa, meu filho nunca vai deitar no chão do shopping e fazer uma pirraça. Ana Júlia não fez pagar tudo isso, né? Então, tem coisas que a gente só sabe quando a gente é pai e mãe mesmo. Mas muitas vezes, pais mesmo, né? Pessoas que têm filhos, sabem que, assim, que determinadas coisas acontecem, não é uma falta de limite, não é uma falta de educação, né? São crianças, não compreendem ainda muita coisa. Não defendendo, né? Porque eu acho que a gente tem que se empenhar muito para educar. Mas a gente sempre foram olhares tortos, sempre. Às vezes algum adjetivo, o Lucas é vida louca, sabe? Uma coisa assim, ele sempre foi muito, muito alegre, muito impulsivo, então, sabe, a gente sempre recebeu olhares assim, né? Tipo, seu filho ali, sabe? E assim, aí por um momento muitas vezes a gente preferia, sabe, sabe, parar com o convívio com a sociedade, mas não, muitas vezes era tão cansativo que a gente optava, tipo, não vamos no restaurante, vamos pedir uma comida, sabe? Então, a gente acabou fazendo escolhas que eu não sei se foram certas ou não, mas era o que a gente estava pronto no momento. Entendi. E aí você disse que fazer para casa também era um grande sacrifício. Mas antes do para casa, você vendo esse comportamento, né, agitado, esse comportamento inquieto, quando foi o seu despertar para procurar o pediatra dele ou alguma outra orientação de algum profissional? Eu, particularmente, nunca tinha passado pela minha cabeça nada atípico para o Lucas. Não tinha mesmo. Eu realmente achava que era uma criança levada mesmo e que era muito difícil mesmo ser pai e mãe e vida que segue. E aí o Lucas, ele foi para... foi pouco mais de 3 aninhos, ele foi para o MEI. A gente colocou ele no MEI. E ele, com 10 dias de aula... Eu cheguei na sala, ele tava na quina da sala, olhando para a parede, de castigo. Aí eu olhei aquela cena e falei assim, ele tá de castigo olhando para a parede? Aí nesse dia não era a professora dele que estava na sala, era uma supervisora, uma coordenadora, não lembro direito. E ela olhou e falou assim, ele comeu massinha. E ele tem que aprender que massinha não se come. Eu passei a mão no meu filho e falei assim, como assim? Só ensinar pra ele que massinha não se come, né? E assim, ainda falei pra ela assim, mas as massinhas de hoje em dia, pode até comer, farinha, água, tá tudo certo, né? Normal, criança levar as coisas à boca, né? 3 anos e pouquinho, enfim. E aí eu fui sair com ele, levei ele embora, aí eu falei pro meu marido, não levo ele mais nessa escola, não levo mais. E aí eu voltei tem que cancelar, né, a matrícula, essas coisas assim quando é o MEI, né? E quando eu voltei, essa mesma coordenadora falou pra mim assim, o seu filho ele é autista, ele é Asperger. Aí eu olhei assim, falei, como assim? Né? Assim, a gente chega falando as coisas assim dessa forma. Enfim, saí dali, sabe, eu não sei nem qual sentimento assim eu tinha, se foi raiva, se foi, não sei o que foi. Mas, enfim, aí a gente conversando, falei assim, pronto, a gente vai colocar o Lucas numa boa escola. E eu sempre tenho uma escola aqui no bairro, que eu sempre passava na porta, sempre via a criança entrando, e idealizei aquela escola. Fomos até lá, matriculamos o Lucas. O Lucas foi super bem acolhido. Mas por muito pouco tempo, essa parte cronológica, assim, eu realmente não lembro assim, ao certo, assim, mas é mais ou menos uma coisa atrás da outra. E aí ele começou a frequentar a escola, e aí, com pouco tempo, a professora dele marcou uma reunião. Aí a gente foi para a reunião, foi a professora, a psicopedagoga e o meu esposo. E aí elas orientaram a gente a procurar um neuro, porque elas viam alguns atrasos no Lucas, que realmente o Lucas ele não tinha interesse nenhum naquilo que estava sendo ensinado, e ele estava no maternal 3. E ele não tinha interesse nenhum, então ele acabava não né, aproveitando ali aquele momento. E eu nunca fui daquela mãe que, não, eu vou procurar ajuda, se tem alguma coisa aqui, né? Elas convivem o tempo todo com meu filho. Inclusive, essa professora, a gente leva ela para a nossa vida. Foi a primeira professora do Lucas, até hoje, assim, ele manda mensagem para ela, ele lembra dela, do filho dela, ela diz a gente, tem um carinho muito grande. E aí foi aí que a gente começou a procurar. E aí começou uma luta muito grande, porque assim, você não consegue neurologista por plano de saúde, né? Uma coisa assim...
Não consegue. Real. Aí a gente foi, né? Aí fomos olhando os particulares. Uma luta também para conseguir marcar. A agenda é uma coisa assim, às vezes você consegue assim, para 6, 7 meses depois, um ano depois. É uma coisa complicada. Cara e complicada, né? Mas aí a gente conseguiu marcar um médico, procurei referências dele. E aí passou a ser o médico a partir daí do Lucas. E aí, com 4 anos, ele deu o diagnóstico pro Lucas. Ele falou assim, olha... Aí foram, né, aquelas conversas, aquela coisa toda, ele deu o diagnóstico pro Lucas. Ele falou, olha, seu filho é autista. E assim, nunca me assustei com isso, mas eu nunca me conformei. Parecia que era uma coisa, assim, sabe, coração de mãe assim falando, não tinha alguma coisa errada ali. Mas enfim, ele, ó, para essa questão do comportamento, dessa agitação, de toda essa questão, a gente geralmente medica. Aí eu, né, ok, não sou 100% a favor, mas eu também não posso ser contra de algo que poderia ser benéfico para o meu filho, né? E aí a gente começou desde então a tratar com esse neuro, né? E aí o Lucas começou com medicação, mas assim, a nossa vida continuou, não vou nem dizer a mesma, ela passou a ser pior, porque ficou muito difícil algumas coisas, né? Assim, coisas que a gente esperava melhora, não existiam melhoras. E cada vez que a gente ia numa nova consulta, a gente ia no novo encontro com o neuro, e ele já em todas as especialidades, né? Na TO, na fono e na psicologia. E assim, não surtia efeito. Assim, a gente esperava. O efeito que dava para o Lucas com essa medicação era sono e fome. Então, assim, o Lucas, ele tinha muito sono e brigava com sono. Briga até hoje, né? Não gosta de dormir. E com muita fome. E o Lucas é magrinho, sabe? E o Lucas comia, assim. E cada vez que a gente fechava com o médico, não tá legal. Ele, a gente tá com uma dose muito baixa ainda, vamos aumentar a dose. Aí eu já fui até mais cautelosa nisso, porque eu já achava que aquela dose fazia mal para ele, imagina aumentando dose. A gente chegou a aumentar a dose uma vez, passamos de meio ml para 1 ml. Mas enfim, aí a gente seguindo com os relatos, né, com o médico, ele, ó, tem uma outra medicação que ela tem um efeito melhor, só que ela é uma medicação muito cara. Vamos tentar? Vamos tentar. Para filha, a gente assim, né? A gente corta o braço e dá um jeito de... E aí a gente trocou essa medicação. Parece que assim, o que já estava ruim piorou 1000%. Não deu certo. E aí foi aí que a gente seguiu mais ou menos esse caminho. Seguimos aí do Lucas do 4 até 6 anos com esse diagnóstico, com esse médico, com esses tratamentos, mas sem surtir efeito. Entendi. E aí o Lucas, ele ficou nessa escola que vocês foram convidados, né, a fazer essa reunião, onde foi a orientação, né? E quando que foi a primeira negação da educação ao Lucas? Sim, então, eu fui me empolgando e falando, né, quase que... Mas foi isso, a gente voltou, né, quando a gente começou o tratamento com esse médico, a gente voltou para a escola com um laudo médico, e a gente iniciou o tratamento com o Lucas. E aí, quando ele começou com a psicóloga, e aí a psicóloga, ela tinha um contato direto com a escola também, né, e não foi bem uma negativa, mas foi uma coisa que me marcou muito, foi quando a me chamou e ela falou, vou fazer uma coisa que não é nem ética. Eu vou te mostrar uma conversa aqui pelo WhatsApp que eu tive com a psicóloga da escola, né? Com a coordenadora da escola, que também é psicopedagoga. Ela na mensagem falou assim, o Lucas está muito agitado, eu acho que a mãe finge que medica o filho e ele é extremamente agitado. Isso me marcou muito, sabe? Porque, assim, a decisão de dar ou não um medicamento para o meu filho é minha. Se eu optasse em não dar, é uma decisão da gente, né, seria uma decisão da minha família, minha, do meu esposo. E ainda assim, eu não teria motivo algum para dizer para a escola que eu medico, sendo que eu não medico, sabe? Então, isso me incomodou muito. Esse fato de você ser acusada de estar divulgando um tratamento, assim, para mascarar determinada situação. Isso é uma parte que me deixou muito chateada. E aí também teve aí a gente, como o Lucas ele não apresentava melhoras na escola, ele não queria ficar na sala de aula. Aí a gente relatou isso pro médico, aí o médico falou, olha, você sabia que seu filho tem direito a um acompanhante?
não é um acompanhante, como fala, uma pessoa, né, para estar presente dentro de sala de aula com ele, né? Um monitor. Um monitor, pronto. Aí eu fui na escola, conversei, prontamente eles disseram, não, tá tudo certo. O problema foi só a demora para conseguir um monitor. Passaram, assim, meses para colocar, né? E colocaram uma moça que a gente gosta muito dela, né? Inclusive, a gente tem contato, assim, com ela ainda. Mas assim, sem preparo ainda, né? Sem formação ainda, né? Tava, acho que fazendo estágio ainda, mas enfim, mas ainda bem que ela também entrou no nosso caminho, porque deu muito suporte, assim, não na parte educacional, mas na parte de estar ali com meu filho. Era uma pessoa que eu assim, sempre senti muita confiança de estar ali com meu filho. E aí conseguimos colocar com muito custo, mas ela também não era exclusiva do Lucas. Deveria ser, mas não era, né? Partilhava sempre, né, outras crianças. E existem para mim negativas que são indiretas, sabe? Que é igual, por exemplo, o meu filho, todo mundo sentava num grupinho, eram mesas de 4 alunos, né? Aquelas mesinhas baixinhas, quadradinhas. O meu filho sentava sozinho. Então, que eu me pergunto, assim, por que eu, né, não acordei antes? Mas, enfim, acho que a gente fica paralisado, né? E aí, por aí vai. O meu filho, ele tinha um colchão na sala. Um colchãozinho, aqueles colchonetes, sabe? Que todos os dias botava... Ele era o único, né? No maternal 3, você não dorme mais na escola, né? Todos os dias botava ele para dormir. Então, muitas vezes o Lucas, ele ia para a escola, ele passava a tarde dormindo na escola. Então, assim, para mim são negativas, assim, completamente... São negativas indiretamente, mas elas são, né? Você negar ali o convívio, o aprendizado, né? Você está numa sala de aula, você está ali para fazer aquilo ali que todo o conjunto está fazendo. Não, mas é mais fácil botar o Lucas para dormir. Então, assim, algumas coisas, assim, indiretamente aconteciam diariamente. E como que você teve acesso a essas informações? Era você... Quando você chegava para buscá-lo, ou você aparecia na escola em horários? Algumas coisas assim, na ingenuidade, né, a própria professora falava, e eu tive o amparo, assim, de uma mãe que era da mesma turma, mãe de um rapazinho da mesma turma do Lucas, e sempre muito espertinho e tal, e ele contava muita coisa para ela, e muita coisa realmente ela condizia com a situação, porque o Lucas hoje, ele conta toda a rotina, né? Nessa época ele não contava, ele não falava, né? Por exemplo, a gente via, por exemplo, assim, às vezes tinha trabalhinho de escola, o do Lucas não tinha nada no trabalhinho de escola. No final do ano, todo mundo pegou os cadernos de volta, e eu não tive o caderno do Lucas. O caderno do Lucas evaporou, sumiu, não tive o caderno do Lucas ali. Então, assim, aí a gente vai, né, vai tendo acesso a outras mães, você vai ter ali um amparo ali, né, porque a escola por si só não vai chegar para você e vai falar, olha, deixa seu filho dormir a tarde inteira, né? A gente vai muito ali nas outras informações. E eu sempre fui aquela mãe que levei na porta da sala e buscava na porta da sala. Pra ver, pra entender. Tinha uma fase que o Lucas, ele não queria entrar na escola, então eu ia com ele até lá, mesmo não podia entrar, mas eu pedia permissão para entrar e levava ele na porta da sala, olhava ele entrar ali, brincar, e sempre acompanhei de pertinho. Então a gente vai ter alguns auxílios, assim, né, externos para ajudar. Entendi. E nesse meio do caminho, onde estava a Ana Júlia? Como era o convívio do Lucas com a irmã em casa, no dia a dia em casa? Olha, era e ainda desde pequeno. Eles são unicarne. Eles, assim, eles dormem abraçados. Eles o tempo inteiro brincando e brigando, né? Porque ao mesmo tempo que tá brincando, tá brigando. Mas eles são muito próximos, eles são muito amigos. A Ana Júlia defende ele com unhas e dentes, e ele o tempo todo. Tanto é que a gente tem que, né, ficar no pé deles. Tipo assim, olha, não vai na sala da Ana Júlia, Lucas. E até hoje os dois brincam muito, e desde pequenininhos. Então, quando o Lucas estava nessa fase, a Júlia ainda não ia para a escola. Mas no ano seguinte, a Júlia não foi para... Ela foi para a escola, foram para a mesma escola. Então, e a Júlia já entrava assim, tchau, beijo, virava, o Lucas já queria que eu desse a mão, levasse. Ele tinha uma insegurança muito, muito grande, assim, né?
acho que de ficar ali, mas ficava. E quando a Júlia começou a ir, foi uma coisa bacana, porque deixava ele mais seguro. A minha irmã tá aqui. Entendi. E aí você foi nesse psiquiatra, nesse neurologista, aí você voltou para casa com um laudo que o Lucas ele era autista. E como que foi a devolutiva na escola com esse laudo do Lucas? A teoria é linda, foi linda, né? Não existe diferença, não existe, né, aquela a demagogia, né? Mas a prática foi muito diferente. Mas a escola, no primeiro momento, quando a gente chegou com aquilo, não, tá tudo certo, eles fizeram um relatório, porque a gente começou a ter reuniões frequentes, né? Até mesmo assim, eu pedi muito essas reuniões frequentes para que eu conseguisse entender, porque eu tinha que levar isso também para as pessoas que estavam acompanhando o Lucas. Então, aí sempre no final daquelas reuniões com a escola a gente assina, né? Tipo, então, assim, no papel tava tudo lindo, tipo, não, a gente tá prestando auxílio, Lucas isso, Lucas aquilo, né? E eu era muito leiga, né, no assunto ainda, eu não entendia o que podia, o que não podia ser feito. Eu só queria que meu filho fosse tratado como outra criança qualquer, que é o que ele é, uma criança. Então, mas num primeiro momento a escola não se negou nada, muito pelo contrário, ela na teoria, ela foi muito solista. Eu não entendi. Na teoria, a escola foi muito solista, ela foi prontamente, não, aqui somos todos iguais, direitos iguais para todos. Mas na prática... E aí, quando foi a primeira negação, se foi nessa escola? Então, foi quando a gente foi renovar a matrícula. O ano acabou, a gente tinha que fazer a matrícula e as aulas acabaram no início de dezembro, né? E com essas aulas acabando no início de dezembro, eu já tinha que ter feito. A gente já manda o envelope da matrícula e tal. Mas como o caso do Lucas, a gente tinha que conversar sobre essa questão do monitor desde o início para ele, um monitor exclusivo para que ele conseguisse, né, evoluir. A parte motora do Lucas sempre foi mais atrasada. E aí a diretora, ela nunca podia me atender. Nunca. Tal dia, eu tenho essas mensagens até hoje. Outro dia, a gente está focado na formatura, a gente está... várias outras coisas. Ela nunca podia me atender. Aí, quando eu entrei em contato, em dezembro ainda, disseram assim, olha, amanhã a gente está de férias e só retorna, acho que dia 2 de janeiro. Dia 2, sem falta, a gente se fala para poder fazer a matrícula do Lucas. Do dia 2 foi até o dia 29 de janeiro e eu ali, assim, diariamente. Aí eu falei, eu vou na escola. Porque nessa hora eu falei, não, eu não vou admitir que meu filho, né, não é possível que eu não queria acreditar que eles não queriam que meu filho fosse matriculado. E aí eu fui na escola. Aí, num primeiro momento, ela não pôde me receber. Não tem problema não, eu volto amanhã. Aí eu voltei no dia seguinte. E no que eu voltei no dia seguinte, ela não pode, não tem problema não, eu vou sentar e eu vou esperar. Aí eu sentei. Fui extremamente bem atendida, né? E falei, olha, a impressão que eu... Fui muito sincera, falei, a impressão que eu tenho é que vocês não querem o Lucas aqui. Não, a gente inclusive já até contratou de volta a monitora, renovou o contrato da monitora e tal. Então tá tudo certo. Aí, porque eu queria que meu filho seguisse estudando ali. E aí a gente fez a matrícula, faltando assim 2 dias para começar as aulas, a gente conseguiu fazer a matrícula dos dois, né? E enfim, aí as aulas começaram. E assim, nesse ano ele teve uma professora incrível. Foi o ano passado, quando começou a pandemia, né? Então, ele seguiu matriculado no segundo período, com muito custo, a gente conseguiu fazer a matrícula, e eu ainda acreditava que era um mal-entendido, assim, sabe? É um mal-entendido, aquela coisa assim, você não quer ver a maldade no outro, né? Você não quer acreditar, assim, em determinadas situações, não por conveniente, mas assim, por realmente não acreditar. E aí? Pronto, aí ele seguiu matriculado. E tá dando pra ouvir direitinho? Tá ventando muito aqui. Vai chover.
eu vou até me perguntar para as pessoas que eu estou tendo muita dificuldade de te ouvir assim com muita clareza. Quem está nos assistindo, como que está a fala da Mariana? Tá legal? Tá dando uma para entender? Porque a gente vai entrar numa parte crucial agora e é de extrema importância a gente Depois eu conseguir. ponho o fone com o microfone, que talvez fique melhor, né? Mas é a internet que tá, ela tá ouvindo bem. Então vamos lá. Que bom. Pronto, é isso. Até então, depois que fizemos a matrícula, foi isso. Entendi. Aí só para recapitular, porque eu não entendi, eu não ficou perdido. Você fez a matrícula, né, a rematrícula dele, e foi no ano de pandemia, não foi? Foi no início do ano passado. Meus filhos têm 7, o Lucas hoje tem 7, a Ana Júlia tem 4. Foi no início do ano passado, a gente fez a matrícula, né? E aí, né, ninguém esperava, né? Mas foi o ano de pandemia, 2020. Foi esse ano que foi essa dificuldade de fazer essa rematrícula. E como que foi o ensino remoto para ele? Terrível. Eu acho que não só para ele e para Ana Júlia, e eu acho que para qualquer outra criança, né? O primeiro momento foi horrível, porque o deles era 40 minutos de aula só. E aí, assim, você não conseguia, quando você conseguia conectar, tinha essa parte, né, de conexão, você conseguia conectar, aí, tipo, já a aula acabava, aí quando era a aula de um, o outro queria participar, aí os dois ficavam brigando, e aí a aula acabava, eram os dois chorando, você não deixou entrar na minha aula, foi terrível. E assim, era uma coisa muito maçante, e eu pedi muito um material adaptado pro Lucas, porque o Lucas, ele não tem interesse em muita coisa. Eu digo, por exemplo, assim, o Lucas aprendeu a ler com 4 anos, ele já lia, ele já estava lendo sozinho. Enquanto muitas vezes na escola os meninos estavam no A, E, O, U, ele já sabia o alfabeto inteiro, inglês, português, de trás para frente para trás. Então, muitas vezes eu via como um desinteresse, sabe? Vou ficar aqui assistindo aquilo ali que eu já sei 1000 vezes, tem um pátio lá embaixo imenso me esperando? Não vou, né? Até me perdi o que eu estava dizendo. Aí pronto, aí é o ensino Como que remoto. estava E sendo as aí, aulas remotas? aí foi terrível nisso aí. E aí nisso eu estava pedindo, até mesmo assim, pedindo um material auxiliar, alguma coisa que eu conseguisse para que não interrompesse, né? Fui prontamente ignorada. Totalmente. Pedi por e-mail, pedi por mensagem, enfim, foi totalmente ignorada. E aí eu parti do ponto assim, sempre achando assim, essa pandemia vai acabar rapidinho, isso vai ser uma fase, isso vai ser bem, sabe? A gente achava que era rapidinho, não achava que ia ser todo esse tempo, né? E aí foi aí que teve um dia que eles fizeram, acho que foi em outubro, no Dia das Crianças, eles pediram o meu endereço, e aí eu falei, porque eles iam passar de casa em casa e tal. E eu falei que eu não tinha interesse, porque para os meninos estava muito traumático aquela ausência da escola, né? Foi um ano muito difícil para todo mundo. Mas ainda assim, aí eu tive que ver a dona da escola, a diretora, aqui na porta, né? Tava até também com ele, uma professora que a gente gosta muito também, com o material deles na mão. Me devolveu. Oi, tá ouvindo? Tô. Parece que travou. Não, aqui para mim tá. Tá? Aham. Vamos aos desafios. Oi. Pode continuar. Tá Fique à ouvindo, né? vontade. Então vamos lá. Tô. E aí eles devolveram o material do Lucas. E não só do Lucas, devolveram da Ana Júlia também. E assim, depois disso aí não teve mais cobrança financeira, não tive mais um boleto, não tive mais nada. A minha ficha custou a cair ali, né, naquele momento. Mas assim, sequer a cobrança final. Então eu entendi muito claramente ali que ele tinha se encerrado, né? Demorei a entender, mas ali se encerrou o meu vínculo com aquela escola, né? E no primeiro momento eu não queria
eu falei, não, eu seguia com a mesma ideia de talvez assim, não vou brigar por essa vaga, por isso. Mas aí eu falei, não vou, porque eu preciso dar mais pro meu filho, né? E eu tava no finalzinho do ano letivo, aí o ano acabou, e a pandemia continuou, e a gente falou assim, e agora, né? Como que eu vou fazer com o Lucas? E aí a gente começou a procurar escolas, e a gente pensava muito assim, porque para mim, claramente, era muito uma questão financeira, o Lucas nessa escola, por exemplo. Eu via que o Lucas era visto como um custo. Esse aluno aqui, ele precisa de um monitor, então esse aluno é caro para mim. Eu via muito claramente isso, assim. Mesmo porque a gente já passa a conviver, né? Eu vi que a diretora da escola sempre foi né? Ela era a diretora financeira da escola, a dona, então assim, eu via muito aquilo ali nela. Aí a gente até conversando, né? Eu com meu marido, a gente falou, a gente tem que procurar uma escola, não que fosse uma escola ruim, porque é uma escola muito boa, assim, conceituada, a gente tem que procurar outras escolas. Vamos procurar, vamos pegar umas bem renomadas aí, porque, né, que a gente, assim, um custo altíssimo, mas que a gente não vai ter esse problema, né, de uma negativa. E foi pelo contrário, porque a gente seguiu em duas renomadas escolas, né? Primeiro a gente chegava, a gente articulava, né? Como é que a gente ia chegar na escola. Não, vamos chegar, não vamos falar nada, não. Vamos conhecer, vamos sentir ali como é. No final a gente conta. O Lucas é autista. E aí fizemos nas duas primeiras escolas. Mas assim, misteriosamente, as vagas se esgotavam a partir do momento que falava que o Lucas era autista. Então era muito louco isso, né? Assim, a vaga, o meu filho, nossa, foi toda preenchida. Né? A gente não tinha mais a vaga. E eu já cheguei assim, a pedir pessoas para ligarem na escola para perguntar se tinha vaga naquela escola. Tem a vaga. E eu assim, eu não estou acreditando que estão negando a vaga, sem nem conhecer o Lucas, sem nem conhecer a gente, né? Enfim, e aí falei, eu não posso deixar o menino desamparado nessa parte de estudo, né? Tá com 6 anos. A gente precisa dar algum estudo. E aí, com essa história de pandemia, tipo assim, vamos procurar então uma aula particular? Cansei de estar com a cara na porta, né? E a gente procurou uma aula particular. E, curiosamente, a gente foi procurar em grupo de bairro, essas coisas assim, e a gente procurou outras 2 professoras que também passaram a não ter horário. Depois que a gente contou o laudo do Lucas, o diagnóstico dele. Aí a gente, por fim, achou, né, uma terceira, graças a Deus, que está com a gente até hoje, e que não largo mais, né? E, assim, a gente deu com grandes renomadas, mas que a partir do momento que, não foi impressão minha, não é drama, não estou dramatizando uma situação, mas que a partir do momento que a gente contou essa condição, né, ele passou a não ter mais a vaga. E me fala, quando que você foi nessas escolas, nesses profissionais, onde a vaga ela foi manegada, e hoje o Lucas ele está estudando, como foi o aceite dele na escola atual? Sim, ele tá. Porque a gente falou, agora tem que, porque foi aceitando, né, o ensino híbrido, e a partir do momento que eles podiam ir para, né, mesmo que com as bolhas, eles podiam ir para o convívio, e estava bem no meio do ano, a gente falou assim, a gente tem que colocar, a gente tem que conseguir uma escola para ele, não dá para fugir disso mais, né, e ele seguia com a professora particular, e aí a gente pegou e teve referência de uma escola, próxima aqui. Aí a gente foi na escola, a gente marcou, já tava podendo marcar presencial, a gente foi. Aí a gente lá na porta, assim, a gente olhou um pro outro e falou assim, e aí, a gente já chega contando, a gente espera conhecer e depois a gente conta, porque dava até medo de contar, né? E aí a gente falou assim, não, quer saber, eu não vou perder meu tempo mais, não. A hora que a gente foi recebido, tudo bem, sou Mariana e o Flávio, deixa eu te falar, eu tenho um filho de 6 anos, ele tem um diagnóstico de autismo e tal. E assim, aí continuou a pessoa, acho que a dona da escola, continuou apresentando pra gente a escola do mesmo jeito.
Foi muito engraçado. Ela andava na frente assim, e a gente atrás, assim, de mão dada, a gente olhava pra cara um do outro e falava assim, ela tá mostrando a escola pra gente? Será que ele vai ter vaga aqui? Foi muito engraçado, assim, depois a gente lembrando desse dia, né? E assim, aí a gente falou assim, não, mas depois eles vão ligar pra gente, vão falar que não tem vaga. Porque a gente saiu de lá encantada, assim, com a estrutura da escola, com o tratamento, com tudo. E assim, aí depois, não, tá aqui, documento para matrícula, você pode trazer. Aí a gente, até assim, acho que a gente passou um bom tempo sem acreditar. Assim, gente, o Lucas foi. Quando a gente conta isso, assim, até mesmo depois assim, na escola, eles não acreditam que a gente passou por tanta dificuldade para fazer matrícula numa instituição particular, né? E independente de qualquer laudo que estava ali comigo, não, né? Independente. Mas assim, a gente ficou sem acreditar. E hoje ele segue estudando e, assim, a melhor escolha que a gente fez, assim, na vida foi essa escola. Eu acho que Deus já passaram por muitos, né, altos e baixos ali, vou colocar ele no caminho certo. E ali a gente está num excelente caminho. Entendi. E você disse também que aí depois o Lucas ele teve um outro laudo, né? Que laudo Sim, foi esse e como que foi essa? É uma mudança de laudo ou é um complemento? Como que é isso? Não, o que é? O que acontece? Parece que aquele coração inquieto lá de trás, ele nunca quietou mesmo, que é o coração de mãe, né? Longe de mim não aceitar o diagnóstico do meu filho, de jeito nenhum. Independente do nome que se dê, né? A condição dele é aquela. As características dele eu já sei de trás para frente, frente para trás. Então, a condição dele eu já sei qual é. Então, independente do nome que se dá. Mas aí a psicóloga dele, a doutora Marcela, ela chamou a gente para conversar e falou assim, sabe por que o tratamento do Lucas, você não está vendo evolução? Porque a gente não está tratando ele corretamente. A gente está tratando ele numa condição, sendo que a condição dele é outra. E eu assim, como assim? Ela pois é, eu vou falar claramente para você, não sou eu, não é a minha especialidade, não é psicólogo, não dá, né, diagnóstico de nada, mas ela olhou para mim e falou assim, seu filho não é autista. E aquilo ali me chocou, assim, que eu falei assim, gente, me chocou ao mesmo tempo, assim, me falou pra mim aquilo ali. Ela falou assim, vamos procurar outra ajuda, vamos escutar outra opinião, vamos ver, porque a gente precisa seguir o caminho certo. Se a gente seguir pelo caminho errado, a gente nunca vai chegar no fim. E aí pronto, aí a gente foi atrás de uma outra neuro, e a gente conseguia, assim, essa agenda dessa outra neuro é assim, de ano em ano, que a gente se conseguia, a gente conseguiu um encaixe dela, assim, rapidinho. Foi no início desse ano. E aí a gente começou a acompanhar com ela. E ela, assim, a gente já acompanhou ao longo desse ano, né? Até mesmo na última consulta, eu olhei para ela e falei, e aí, a gente... Qual é o nome que se dá? Não que eu me importe para que nome que se dá. Ela falou assim, eu não sei o nome que se dá, mas o seu filho realmente, ele não tem característica nenhuma de autismo, tirando a hiperatividade. Ela falou, a gente precisa tratar de uma criança extremamente com déficit de atenção e hiperatividade. E do caminho que você está seguindo, você não está tratando o déficit de atenção e hiperatividade, que é realmente, hoje, a característica mais forte e o diagnóstico que a gente carrega para a gente e que a gente, a partir do momento que começou a tratar o TDAH, a nossa vida se transformou. E a vida, não só a nossa vida, a vida do Lucas se transformou. E aí a gente seguiu, a gente passou por momentos difíceis, que foi o desmame dessa medicação forte que ele usou, né, desde 4 anos. E conseguimos tirar, mas foi uma fase, assim, muito difícil, porque, né, você tá tirando ali um remédio, tarja preta ali, de uma criança que tomou por anos, 2 anos ali, mais de 2 anos. E a gente seguiu, são os mesmos, assim, com os mesmos profissionais, mas na linha agora de tratar realmente essa hiperatividade, a impulsividade dele. Eu brinco muito que o Lucas, ele é o TDAH com todas as letras, porque ele realmente, ele é aquele tipo combinado que eles falam, né? Ele é extremamente hiperativo, ele realmente não para. E assim, o déficit de atenção nele é assim, gigantesco. O Lucas, assim, eu brinco muito que ele é o fantástico mundo do Lucas. Ele tem o mundo dele. Ele tem ali, nossa, vai longe, volta. E assim, aí você começa a ler, você começa a ver, tudo faz sentido. E antes aquilo ali não se encaixava, sabe? Não fazia muito sentido ali, mas era o caminho que eu tinha para seguir, né?
não fazia muito sentido. E hoje faz totalmente sentido. E a partir do momento que a gente trocou, né, fez essa troca, não é que a gente trocou, né? Outro dia eu escutei um tipo assim, não, mas ele curou do autismo? Eu falei, não, porque o autismo não tem cura, né? A gente só tá seguindo agora, a gente realmente foi um equívoco, a gente acredita que foi um equívoco no laudo. E se amanhã a gente passar por qualquer outro profissional, seja lá o que for, o nome que se dá para isso não importa. O que importa para mim é oferecer para o meu filho o tratamento correto e o respeito que ele merece, né? Independente do nome que se dê para qualquer transtorno, para qualquer coisa que qualquer pessoa venha a ter, né? O nome é o que menos importa. Isso mesmo. E como é o Lucas hoje na escola? Ele se identificou, ele gosta de ir para a escola, ele se sente pertencente com os colegas, ele conseguiu fazer relacionamentos, ele consegue conviver bem com a escola? Como que é isso para você? Então, graças a Deus, ele ama a escola. Ele chega assim, a gente vai contando os dias da semana, né? Chega, ai, mas hoje é sábado, assim, não tem escola? Não tem escola, né? Aí já tô preparando ele agora para as férias. E assim, junto com a escola, com os coleguinhas, ele fala o nome dos coleguinhas. No aniversário dele, os coleguinhas escreveram um cartão, tinha um monte de... Lucas, você é o meu melhor amigo. Lucas, eu te amo. Ele guarda esse caderninho assim... E aí ele molhou a capa do caderninho dele, ele levou para a professora e falou assim, por favor, né, molhou minha capa, arruma para mim, para ela fazer outro. Então, assim, ele é muito acolhido, sabe? E eu acho que muito do que ele tem hoje é o que a instituição realmente ela prega ali, sabe? Porque hoje em dia eu vejo muito assim, vem de berço muita coisa, né? Vem daquela educação que as crianças recebem em casa. E a gente sabe que tem pessoas que não aceitam, que realmente, né, viram as cores. Mas a escola ali não, acho que ela tenta sempre ali ensinar ali, independente se é o Lucas, se é qualquer um ali dentro, sabe? E a escola é muito acolhedora. Não independente de situações pro Lucas, assim que eu tô dizendo, sabe? Tem vários Lucas nesse mundo, né? Como tem assim, vários, mas o acolhimento ali, sabe? Sabem respeitar o tempo dele, sabem respeitar, né? As condições dele. E assim como eu tenho certeza que outras crianças ali também, sabe? Cada um é respeitado ali na sua particularidade. Tenho certeza disso. Os meus filhos são crianças muito sinceras, assim, e os dois, eles chegam assim, o que eles contam ali, sabe? E hoje em dia tem uma coisa muito engraçada também, né? Sabe? Que assim, a partir do momento que o Lucas, ele tirou essa medicação antiga, ele parece que nasceu uma criança, sabe? O Lucas, ele não brincava, ele não gostava de... O Lucas, a gente muitas vezes via ele assim, só com a gente, assim, sabe? Com um adulto. Tipo, o Lucas, ele não fazia o faz de conta. Hoje de manhã, eles passaram a manhã lá embaixo brincando de Uber. O Lucas era o Uber e a Ana Júlia era a passageira. Ela pegava um pedaço de madeira, chamava o Uber. E assim, eu paro e olho aquela cena ali, eu falo assim, gente, é assim... É bobo para um monte de gente que, né? Mas para mim isso assim, gente, e assim, a sensação que eu tenho hoje é que eu devolvi a infância pro meu filho, sabe? Porque ele não brincava. O Lucas, eles têm um quarto de brinquedo. Aí eu até arrumei, lá esses dias separei os brinquedos assim por tipo e tal. Brinquedos que o Lucas nunca encostou, sabe? E ali, hoje ele vai pro quarto de brinquedo, ele tá indo dormir tarde porque ele quer brincar, ele quer, sabe? Parece que ele quer ali tirar aquele atraso, mas ele nunca fazia isso antes, sabe? Ele tava ali, parecia que ele tava ali, ele tava ali, parecia muito vegetando ali, sabe? Mas seguindo com as características, assim, impulsivas, hiperativas, mas não agia como criança, sabe? E foi uma das coisas que mais surpreendeu a gente. Depois de retirar essa medicação, ele passou a ser criança. É incrível como ele passou a ser criança depois de... Né? Então, a gente, cada dia que passa, a gente tem mais certeza de que a gente está no caminho certo. Entendi. E qual que é o sentimento seu, como mãe do Flávio, como pai, eu não sei se você pode falar alguma coisa por ele, em relação a essa melhora do Lucas, essa mudança de tratamento, esse acolhimento, né? Essa ingenuidade, que eu vou chamar de ingenuidade, as negativas que as escolas elas tiveram,
essa outra escola, né, que ela não comunicou, verbalizou oficialmente com você, ela simplesmente te convidou a se retirar. Como que ficou esse coração? Como que está esse coração? Né? Porque eu pergunto, é uma pergunta assim, meio que... Ah, Alessandra, uma pergunta meio sem noção. Não, eu gosto de perguntar, de fazer essas perguntas sem noção, porque quantos de nós temos dúvidas sem noção e que passa por uma vida? Então, é Sim. sem noção, mas vamos dar um olhar a essa noção, porque quem está do lado de fora não consegue dimensionar o tamanho do rombo que essas escolas, esses seres humanos, esses profissionais podem ter causado em vocês e no próprio Lucas e em quantas outras famílias, né? Aqui tem a Bruna Godoy, ela colocou aqui antes, são esses diagnósticos que confundem, né? Essa falta de certeza, ou um diagnóstico preciso, ou uma comunicação mais assertiva, ou um tratamento mais individualizado. Como que ficou e está no coração de vocês enquanto pai, mãe e família? Então, a gente já teve vários sentimentos, né? Num primeiro momento, a gente se sente primeiro culpado. Assim, por que eu não busquei outras alternativas? Por que a gente não pensou em outras coisas? Né? Como que eu não vi, né? Essa semana mesmo, a hora que a gente estava procurando umas fotos, assim, eu achei um vídeo do Lucas, com 4 aninhos, a gente fazendo para casa. E hoje, se eu visse um vídeo desse, eu saberia na hora, assim, não sou da área, não tenho conhecimento, né? Não sou médico, mas a gente procura sempre, né? Hoje eu leio, eu sigo página, eu participo de seminários, eu quero cada vez mais aprender, sabe? Sobre essa parte. Não só pelo meu filho, mas é porque a gente, né? Por um mundo em si. Acho que hoje em dia a gente vive um mundo que tem muitas diversidades, né? E aí, no primeiro momento, eu me senti culpada, a gente se sentiu muito culpado. E se sentiu meio perdido. E aí? A gente tinha 2 caminhos para seguir. A gente tinha que escolher um caminho. E para mim não tem um mais fácil, um mais difícil, né? São coisas que a gente vai carregar para o resto da vida, independente do nome que se dê para isso, né? E aí depois passou uma fase que a gente ficou muito, muito revoltada, assim. Não, é muito injusto, o meu filho, né, ele não entende o que está acontecendo. A gente chegou a procurar, vou processar a escola, vou médico, seja lá o que for. Mas não faz parte do que é a gente, né? A gente sempre foi muito tranquilo, muito, muito acreditado, assim, que as coisas, né, não acontecem por acaso, nada é por acaso nessa vida, né? E aí passamos por essa fase, e assim, foi difícil a gente perdoar, né? É difícil, assim, e ainda mais tratando de um filho, né? Meu filho, meu primeiro filho ali. E quando o Lucas nasceu, né, prematurinho, assim, eu fui ver ele no dia seguinte, assim, eu peguei ele, assim, botei a mãozinha dele, assim, dentro da incubadora e falei assim, mamãe promete que você nunca mais vai sofrer. E aí eu me deparo com essa situação. Então, assim, a gente perdoar isso aí que ficou para trás não foi fácil. É um processo ainda. Não vou dizer que, nossa, tô 100%... Não vou mentir, que meu coração é 100% em paz em relação a essas pessoas que passaram pela vida do Lucas. Mas eu sou grata, sabe, a Deus, a gente ter conseguido... As pessoas que entraram no nosso caminho e que conseguiram mostrar pra gente, sabe, segue isso, vai nesse caminho aqui. Ele não é mais fácil, não. Muitas vezes ele é até mais difícil, mas é o caminho que vocês têm que seguir. Então, hoje a gente tenta seguir com o coração em paz. Grato pelas pessoas, pelas instituições, pelos profissionais que estão no nosso caminho hoje. E a gente acredita muito que, né, de tudo, seja bom ou ruim nessa vida, a gente tira um aprendizado, né? E que isso aqui, que talvez seja isso aqui um momento que, assim, a gente possa estar falando para outros pais e para outras mães que estão aí na mesma situação que a gente, mas que se cada um, né, fizer um pouquinho, mostrar um pouquinho ali, né? Eu nunca escondi o Lucas, mas muitas vezes eu poupei,
eu não apertava a mão da pessoa e falar prazer, eu sou a mãe do Lucas e meu filho é autista, não. Eu preferia, talvez, ele proteger ele, sabe, de um pré-julgamento que as pessoas já têm. Para você ver, o meu filho, né, ele teve essas negativas das escolas, das professoras particulares, por um diagnóstico que hoje ele nem tem, né? Não, né, de uma coisa que ele nem carrega, não. Talvez se eu tivesse chegado numa escola e não tivesse falado nada, ou então tivesse falado assim, meu filho é TDAH, ele tivesse nessas escolas hoje, para essa situação teria vaga. Então, assim, o meu filho sofreu, a gente sofreu um preconceito por uma situação que ela sequer existe, né? Mas que o preconceito faz com que as pessoas virem as costas para famílias, para vidas, né? Só pelo preconceito mesmo, de uma situação que às vezes pode ser mais difícil, ela pode ser... Né? Ela é mais trabalhosa, né? As pessoas são diferentes, então as diferenças, elas têm que ser... ninguém tem que saber lidar com elas, mas não querer aprender para lidar com elas é muito diferente. Entendi. Esse assunto é tão forte, ele me toca tanto que até a natureza aqui em Belo Horizonte, onde que eu tô, eu não sei aí, já tá relampeando, tá trovejando, tá armando uma chuva, mas é para mexer mesmo com a gente, né? É para sacudir a gente, a sociedade. Somos todos iguais, a partir das nossas diferenças. Você viu? Você viu? Isso é resposta. Isso é energia positiva. Isso é encorajamento. Então, assim, por que não olhar? Porque as nossas crianças hoje, elas são os adultos do futuro. Se a gente não começarmos a trabalhar essas crianças aqui hoje, com essa diversidade, né? Trabalhando as diferenças, o respeito, a humanidade, o cuidado, o ouvir, quem serão os futuros lá da frente? Nossa, aqui um sol e calor. Pois é, Márcia, aqui estava um sol e um calor, mas resolveu chover. Graças a Deus que a chuva ela está aqui. Mariana, mas vamos lá, a gente poderia ficar aqui falando muitos e muito tempo. Eu quero que você deixe uma mensagem para os pais, para os profissionais da saúde, né, para os irmãos que tenham algum tipo de questão, alguma diversidade na família. A Marilda, ela está dizendo, orgulhosa de você, Mari. Quem não fica, né, Marilda? Eu não conheço a Mariana pessoalmente, mas eu já me encantei com ela, até mesmo antes de conversar com ela, né, Mariana? Então, deixe uma mensagem para essas pessoas, se alguém quiser, se identificou com a sua história e quiser te procurar para conversar, para interagir mais, é possível? Você tem essa acessibilidade para essas pessoas, né? Que você falou que você estuda, que você procura se inteirar dos assuntos. Deixa aqui uma mensagem para essa pessoa, para essas pessoas. Primeiro, assim, agradecer as pessoas que estão no nosso caminho, né? De uma certa forma, assim, acho que cada uma tem um propósito, até mesmo as que passaram e que a gente, né, deixou para trás, para trazer um ensinamento, e que, assim, de um modo geral, além de agradecer, sabe, eu acho que, assim, se para qualquer pai, para qualquer mãe, para qualquer pessoa da família que talvez assim, veja uma situação que possa fazer qualquer coisa para ajudar, sabe? Acho que muita ajuda já que não atrapalha, já é o primeiro passo, né? Porque às vezes julgar determinadas situações para quem está de fora é muito fácil, né? E só a gente sabe quando a gente está dentro da situação. Mas assim, para que a gente não se cale, sabe? Nesse mundo que a gente viveu, assim, esse período que a gente viveu, com o diagnóstico, assim, do Lucas de autismo, né? A gente praticamente acesso a direito nenhum. A gente não consegue ter, né? O governo em si,
são tratamentos caros, que não são oferecidos pelo governo. Então, assim, e a gente sabe, se tratando desses, né, de um autismo, de seja lá o que for, a gente precisa de um tratamento ali efetivo, né? Precisa dessa parte toda, dessa, né, psicologia, da fonoaudiologia, da TO. Então, assim, falta muita coisa ainda, mas a gente tem que correr atrás. A gente não pode parar na primeira porta que se fecha. A gente tem que correr atrás de melhorias, porque o que a gente faz hoje é o amanhã deles que vai refletir, né? É nesse amanhã deles que vai refletir. O que eu estou proporcionando para o meu filho hoje é o que ele vai ser amanhã. Se eu fechar os olhos e deixar o tempo passar, muito provavelmente ele vai ser um adulto que vai ter vários outros problemas que eu posso hoje, como mãe, intervir e evitar, né? Então, assim, que as pessoas se abram mais, né? Que é igual a nossa história, né? A gente teve negativas por um laudo que o Lucas hoje nem tem, né? Hoje o Lucas realmente, a gente trata o TDAH dele, né? A gente não trata mais como um autismo, né? Longe de ser a cura do autismo, porque não existe, mas realmente não faz sentido ele ter um diagnóstico de autismo, realmente ele não tem as características que preenchem, né? É um requisito para que ele seja um autista, mas sim um TDAH. E que, assim, para que as pessoas, por mais que elas não saibam lidar, não tenham conhecimento para lidar, não justifica virar as costas, né? Para nada nem para ninguém. Seja por uma condição física, seja por uma cor de pele, seja por um transtorno psicológico, seja lá o que for, né? A gente vive numa sociedade que quem é bom precisa de terapeuta, né, de ajuda para lidar com a maldade de outras pessoas. É muito cruel, né? As coisas assim chegarem num ponto desse, mas que se cada um de nós, eu não sou melhor que ninguém, mas eu corro atrás e vou correr todos os dias para que meu filho e qualquer outra criança, qualquer outra pessoa que estiver no meu caminho, para que ela receba o respeito. Eu ensino o respeito aos meus filhos, sabe? E eu acho que falta muito disso hoje em dia, né? A gente educar os nossos filhos ali com respeito, com igualdade. Então, assim, eu estou à disposição para... Hoje em dia tem um pouquinho de conhecimento, né, disso aí. Gosto muito de ler, participar, né? Eu e meu marido, a gente brinca que a gente vai dando diagnósticos, assim, né? Longe de mim dar diagnóstico, mas a gente passa a conhecer tanto, né? E que às vezes a gente vê crianças que poderiam estar em situações diferentes, assim, mais desenvolvidas, com acesso a mais coisas, né? Tendo infâncias como outras crianças qualquer, mas por uma negativa de pai, né? Por um julgamento da sociedade. E a gente tem que fazer diferença nisso. A gente tem que tratar cada um respeitando aquilo que cada um né? Cada um é de um jeito, eu sou de um jeito, você é de outro, o Lucas é de outro. E o respeito é aquilo que a gente tem que levar para frente. Mas eu estou à disposição no pouquinho que eu caminhei para compartilhar. Eu agradeço muito, eu não posso deixar de agradecer a pessoa que nos uniu, que nos fez a conexão, que é a Andressa. Ela está dizendo assim, ai, que depoimento mais lindo. Como feliz de fazer parte dessa história linda. Olha, uma inteira. Muito lindo, muito agradecida pela sua coragem, né? Eu vejo que quando a gente tem algum tipo de diagnóstico, quando a gente tem algo diferente, inesperado, a primeira reação que a gente tem é negar, é esconder, né? Eu falo por mim mesmo, eu falo isso com uma propriedade, porque eu me neguei muito, eu me culpei muito, eu me fechei muito, né? Então, e hoje eu estou aqui à frente, com a gagueira, com o vitiligo e à frente uma das pessoas, à frente de uma câmera. Então, eu posso falar sim, eu posso me comunicar sim. Então, é um exemplo para todas as pessoas. Não esconda, não tenha medo, acolha esse sentimento, esses questionamentos que vão surgir mesmo, que acontece mesmo, e que pega a gente de surpresa. Mas comece a olhar qual que é o propósito disso, qual que é o sentido dessa situação, para que veio, não por que veio, para me tornar uma pessoa melhor,
para me tornar uma pessoa que eu possa contribuir de maneira mais assertiva, mais amorosa, mais acolhedora, né? Eu tenho certeza que todos os pais, todas as crianças, elas são especiais e merecem um cuidado especial e individualizado dentro de um contexto de sociedade. Então, quero agradecer muito. Nós tivemos hoje alguns percalços, a internet estava travando, a Patrícia, nossa intérprete, a minha parceira, não conseguiu estar, uma situação particular, mas quero deixar o meu abraço para ela. E tivemos chuva, relâmpago, e estamos terminando a live aqui com tudo funcionando, tudo conectado, e está tudo certo, com o coração repleto de alegria, repleto de felicidade. Gratidão, mais uma vez, por ter compartilhado. E você me disse uma coisa assim, Alessandra, se fosse há um tempo atrás, eu não teria coragem. Agora eu tenho. Que bom que você está tendo coragem de falar assim, o Lucas, ele é o meu filho. Ele foi negado por alguns profissionais, mas por outros, ele foi aceito e ele vai ser aceito. E ele vai continuar sendo aceito, não é? Parabéns à escola, à instituição que eles estão. Parabéns a você, ao Flávio, à Ana Júlia, que vocês possam multiplicar essa família linda que vocês têm e que vocês foram escolhidas para estar juntos. Ela defendendo ele como ela pode e como ela faz. Um grande beijo para todos que estiveram aqui, para todos que vão estar aqui e até na semana que vem. Fica com Deus. Beijo, pode obrigada. Chorar, que as lágrimas, elas limpam, elas renovam, elas trazem força. É de emoção. É de emoção. Realmente beijo, Mariana. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.